Sempre bom estar aqui, todos reunidos, com amigos, entre amigos, né? A gente sempre fica um pouquinho tensa, né, para falar para outras pessoas. Mas aí quando a gente lembra, não, tá em casa, tá entre amigos, né? A gente relaxa mais, se sente mais pertencente a este lugar. Toda a última terça-feira do mês, a gente tem o compromisso, a gente assumiu o compromisso de tratar sobre assuntos sensíveis à defesa da vida. Mas para quê? Qual é a função dessa atividade que a gente comungou em fazer? Qual é a função? Por mais que a gente tenha a empatia, por mais que a gente tenha a sensibilidade, a causa, é preciso que a gente compreenda, a partir de raízes profundas, o que é que leva, né, a mulher, a família, a sociedade como um todo, né, a tomar determinadas decisões, decisões que comprometem, podem comprometer ela mesma e reverberando também no contexto social, no mundo, né? A gente precisa ter essa sensibilidade para isso. E falar de Jesus e maternidade, muitas vezes, quando aquela pessoa que aqui fala vem expor, vem estudar, vem se aprofundar para poder dialogar e trocar experiências, né? A gente acaba revisitando lugares desse feminino, dessa maternagem que a gente encontra hoje em dia na sociedade, o tempo inteiro, no contexto onde a gente vive. E para isso a gente precisa entender que existe uma chaga no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é como se fosse um local, um registro etéreo, onde todos os acontecimentos a níveis de humanidade, todo o conhecimento a nível de humanidade, o que a humanidade passou durante esse tempo todo até chegar até aqui, fica registrado. E que todo mundo pode acessar inconscientemente. A gente tem o nosso inconsciente, a gente tem conteúdos nossos, só nossos, que estão guardados, e a gente, em forma de coletivo, pode acessar também o inconsciente coletivo, e muitas vezes esses conteúdos do nosso inconsciente e do inconsciente coletivo acabam ditando padrões de comportamento, padrões de condutas. E existe uma chaga, né, no inconsciente coletivo, que é a chaga do feminino. Mas por que essa chaga do feminino? Muito antigamente, a gente sabe que existiram civilizações que tinham características matrifocais, onde a mulher, os ciclos, a natureza, os direcionamentos, a busca pela orientação, onde a mulher estava no centro de tudo isso. Muito antigamente isso existia. E existiam simbolismos, né, como registros arqueológicos de estatuetas, por exemplo, que evidenciavam o ventre feminino em forma de uma espiral e estatuetas mostrando que essas civilizações tinham essa característica. Com o passar do tempo, outras civilizações foram se sobrepondo a outras pelo ainda o caráter belicoso que a humanidade possuía, e que possui até hoje, a gente vê hoje em dia, mas esse caráter belicoso de predomínio e de domínio de territórios, de civilizações, acabaram sobrepondo culturas, sobrepondo costumes. Tanto é que a gente vê, por exemplo, lá na época da Roma Antiga, né, tinha os seus princípios baseados nos deuses, na Grécia também, né? E a gente depois vê a sobreposição de culturas. E existiu, o fato é que existia um momento onde o feminino ele era evidenciado.
E com essa sobreposição de culturas, muito do se perdeu desses cultos do feminino. E o que que acontece agora? O que que a gente evidencia agora? Que muito se fala em a chaga da deusa, a chaga do feminino, quando os movimentos feministas, eles se evidenciaram, ou seja, pessoas, mulheres notáveis que estavam sendo inspiradas a trazer esse movimento à tona para o alavancar da humanidade. Não bastava mais aquela falta de respeito, de consideração sobre o que era sagrado do feminino. A mulher lutava por direitos iguais. A mulher queria o seu lugar de respeito e respaldo, né? Então era necessário que uma transformação social acontecesse. E para isso foram direcionados espíritos que tinham essa missão. Entretanto, num determinado momento do movimento feminista, isso Joana nos traz no livro de Encontro com a Paz e a Saúde, onde ela coloca no capítulo chamado Conflitos Existenciais, ela mostra um panorama do machismo e um panorama do feminismo. Em determinado momento dessas ondas do movimento feminista, o movimento se perdeu. Muito do que poderia acrescentar, as mulheres estavam reivindicando o que e tomando comportamentos no que acreditavam ser o pior do machismo, né? E Joana chamou isso de feminismo de revide. É como se existisse uma mágoa, né? E essa mágoa grande de um movimento quisesse, a ferro e fogo, impôs suas condições, entretanto, representando o que era pior do que aquilo que elas contestavam. E nisso, muitas pautas, né, principalmente a pauta do abortamento provocado, foram levantadas bandeiras para isso, principalmente na década de 70, onde foram levantadas discussões a respeito da legalização do aborto nos Estados Unidos. Então, muito se perdeu do que era nobre inicialmente. E o que é que acontece? Né? Hoje em dia, a gente percebe, né, que ainda existe esta chaga na reprodução dos comportamentos, ou seja, a chaga do feminino, ainda como se fosse uma mágoa, o revide, como se questões inerentes e importantes à maternidade não valessem mais. Como se a mulher se igualando ao homem em produtividade, em ascensão social, fosse o que interessasse, só isso se interessasse. E a maternagem, a maternidade, ficasse a segundo plano, como se fosse um erro, um atraso de vida. E isso é muito preocupante. E aí, quando a gente vai trazer para o raciocínio arquetípico, por exemplo, arquétipos, né? São figuras simbólicas que nós também carregamos dentro do nosso inconsciente, existe no inconsciente coletivo, de conhecimentos ancestrais, que foram passados durante muito tempo em várias civilizações de boca a ouvido e que impregnaram o nosso conhecimento e nosso comportamento. No que tange a mulher ao feminino, a gente pode considerar, trazendo o raciocínio arquetípico da Grécia Antiga, dos deuses, que a mulher, o seu pensamento, a sua psicologia, o seu psiquismo é regido, por exemplo, por 7 deusas. A gente está trazendo esse raciocínio arquetípico, que Joana muito fala sobre isso, e Jung também muito aprofundou sobre isso na psicologia analítica, trazendo essa questão desses raciocínios arquetípicos e do simbolismo para a gente. Então, digamos que existem 7 deusas regendo a psique feminina. Vou ver se eu consigo lembrar. Hera, Ártemis, Deméter, Perséfone, Afrodite, Hestia e Atena. 7 deusas. E essas deusas,
os deuses, né, têm esse comportamento meio que humano, meio que divino, e o humano muitas vezes carregado do que há de mais humano, né? E essas 7 deusas casam muito bem com a psique feminina, porque a mulher eminentemente é cíclica. Nós somos cíclicas e devemos entender sobre isso. O que falta muito? A gente entender do nosso psiquismo, da nossa fisiologia, da maneira como a gente se comporta, e não querer ditar um padrão de comportamento negando a nossa naturalidade. Isso não pode acontecer. Porque quando isso acontece, acontece doença. Então, a mulher, durante o mês, ela cicla. Os picos hormonais interferem. A mulher em idade reprodutiva, por exemplo, ela vai alterar os ciclos hormonais e isso interfere diretamente no comportamento dela. E que é também determinado pela força de atração gravitacional, por exemplo, da Lua. E isso a gente está perdendo. Porque a gente precisa resgatar esses conhecimentos para a gente trazer essa naturalidade que traz de mais importante o aspecto sagrado do feminino. Se a gente conseguir abarcar dentro de nós o aspecto sagrado do feminino, muitos dos direcionamentos, muitas das atitudes, muitas das coisas ficarão perdidas e negligenciadas. Então, voltando ao arquétipo das 7 deusas. Por exemplo, existe uma deusa, Atenas, que ela é considerada a deusa do conhecimento, do estudo. Quem está regido, por exemplo, por Atenas, digamos que uma professora universitária, que está defendendo uma tese de pós-doc, aquela mulher que expõe o conhecimento, que está à frente do conhecimento, que produz conhecimento, que valoriza isso na literatura, nas artes, tudo que é de muito cultural. Então, é a mulher regida por Atenas. E Ártemis, que parece como se fosse uma irmã de Atena, é a mulher regida pela natureza, pelo movimento do corpo, pelos esportes, né? Pela defesa da natureza, das matas. É aquela mulher que bota uma mochila nas costas e vai visitar outros países, vai escalar montanhas, que tem esse espírito livre. É Ártemis. Aí a gente volta para outro arquétipo, por exemplo, Afrodite, muito conhecido como a deusa do amor, da sensualidade, né? Mas que tem um papel na sociedade muito assim preconceituoso com Afrodite. Muitas vezes colocam Afrodite com uma maldade tão grande e Afrodite não é isso. Afrodite é reconhecer o magnetismo feminino, a importância da sexualidade, a importância o que é sagrado, mas no ato de gerar é um pouco de Afrodite. E aí, não vou falar de todas, né? Eu gostaria de fazer até um trabalho para poder falar de todas, que eu acho muito interessante, eu adoro esse tema, né? E aí eu trago para uma deusa que está muito esquecida ultimamente, que é Deméter. Deméter é a deusa da maternidade. Uma mulher regida por Deméter é aquela mulher que ama maternar. É aquela mulher que desde criancinha já pega a boneca e bota para ninar, que faz comidinha para a boneca. É aquela mulher que ela ampara todo mundo. Ela gosta de nutrir, ela gosta de abrir a porta da casa e receber todo mundo. É aquela mulher que é aquela conselheira que sempre você vai encontrar um colo amigo. E é o símbolo da nutrição. E Deméter tem um mito por trás disso. Por que que ela é assim, né? Dizem no mito, né, fala que ela estava passeando com a filha dela nos jardins, Perséfone e outras. E aí, de repente, a filha dela foi raptada. Foi raptada, ela ficou sem saber por quem foi, procurando alucinadamente Perséfone,
E aí, Hélio, o Deus Sol, ele viu por quem ela foi raptada. E foi por Hades, que era o rei do profundo, do interior, né? Do que é mais escondido, das sombras. E ela foi sequestrada por Hades. E aí, Deméter, muito triste, procurando pela filha, não sabia como, né, resgatar. Ela entrou em depressão. Entrou em depressão e ela se vestiu de uma velha, né, com roupas rotas, e saiu pelo mundo, triste, ainda chorando a falta da filha. E aí, nessa saída pelo mundo, ela resolveu se colocar como babá e a condição para poder cuidar de uma criancinha. E assim ela fez. E aí, em determinado momento, ainda muito entristecida, voltando ao seu templo, ela resolve parar todas as atividades. Ela que era a deusa da colheita, dos cereais, da primavera, das flores, dos frutos, para tudo. E tudo deixa de produzir. E aí, o Olimpo acaba ficando tenso com essa situação. E Zeus permite, então, que Perséfone, a filha dela, que estava lá no submundo com Hades, volte para ver a mãe, mas lá no submundo, Hades acaba dando sementes de romã para Perséfone comer. E quando ela chega à superfície, a mãe pergunta: Você comeu alguma coisa? E ela fez: Sim, sementes de romã. A mãe: Não, isso não podia acontecer. Por quê? Comendo as sementes de romã, ela ficaria presa ainda a Hades. Ou seja, uma parte do tempo ela volta para ficar com a mãe e outra parte do tempo ela volta para ficar com Hades. Nessa parte do tempo que ela volta para ficar com a mãe, é a primavera, representa a primavera, né? E aí a Deméter fica feliz e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o mito, né? Que vai reger essa deusa na psique do feminino. E aí o que é que acontece? Nós precisamos entender essas chagas e esses mitos, porque muitas mulheres que podem até bater a porta da nossa casa, casa espírita, ou da nossa casa vida, ela pode estar em um processo de seu ciclo e do seu psiquismo que nós precisamos identificar. Muitas vezes, aquela mulher que engravidou estudando para defender um pós-doc, por exemplo, é a mulher Atena. A mulher Atena, ela se fechou completamente, ela só está nos estudos, no material. Ela não tem Deméter ativada. E nós precisamos trazer esse conhecimento e ativar Deméter hoje em dia nas mulheres que estão engravidando, nas gestantes. Por quê? Porque esse papel de mãe, como diz o Livro dos Espíritos, diz o seguinte, na questão 821, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, os Espíritos dizem, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, se os Espíritos, a Pleiade está dizendo que é maior até, é através do resgate desse feminino com aspecto sagrado que ele eminentemente tem, é que a gente vai trazer essa consciência do sagrado. Porque tudo, por exemplo, se existe machismo, se um homem reproduz um comportamento machista, por exemplo, na sociedade, um comportamento de feminicídio ou coisa desse tipo, a gente certamente vai pensar, não, um espírito que já traz do passado tendências, mas por quem ele foi educado? Como foi a infância? E digo antes, como foi a vida intrauterina desse espírito, dessa pessoa que se comprometeu socialmente? O que aconteceu de determinante enquanto ele foi gestado?
E na primeira infância, que é aquela fase de modelagem, né, que o espírito está ali verdinho, digamos assim, para a nova vida, e ainda muito dúctil aos nossos exemplos, aos nossos ensinamentos, o que foi que aconteceu na vida dessa criatura? E onde é que estava a mãe? Onde é que estava o pai consciente? O que foi que faltou? Onde foi que existiu o erro, o equívoco, para que esse comportamento permissivo de violência fosse reverberado? Porque muitas vezes o que a gente vê em sociedade, por exemplo, isso é muito comum, um casal jovem que se compromete e engravidam. A mãe do rapaz acaba se colocando à frente e dizendo: não, meu filho não tem condições de ser pai agora, não tem condições. E toma a frente e ali determina, influenciando o pai, por exemplo, a induzir o abortamento. Por quê? Porque nessa avó, que não se reconheceu avó, por exemplo, estava aí um certo machismo impregnado, né? Quando um homem reverbera um comportamento equivocado nesse âmbito do machismo, quem foi que permitiu? Nos primeiros sinais em casa, porque a gente percebe essa sensibilidade materna e paterna, a gente percebe as más inclinações desde cedo. Onde foi que aconteceu? Quem foi que deixou isso passar como natural? O que não era. É isso que está acontecendo hoje em dia. E muitas crianças órfãos de pais vivos. É uma expressão até de Joana que diz isso. Então, esse resgate do sagrado, de que tem uma conotação maior, né, precisa ser identificado e precisa ser falado e transmitido. Porque nós, mulheres, estamos temporariamente nessa roupagem, né? Talvez vivenciando muitas encarnações como mulher, porque como mulher significa que temos útero. Temos uma aparelhagem genésica completamente diferente, adaptada, apropriada, tanto é que o nosso corpo, ele é preparado todo mês, quando a gente está em idade reprodutiva, para gestar. A menstruação é como se fosse uma frustração do útero, que não concebeu. É isso que acontece. É isso que é natural. E aí, muitas vezes, a gente percebe as mulheres também ainda envolvidas nesses padrões de beleza e de poder socialmente hoje em dia, não aceitando os ciclos, não aceitando, por exemplo, a menopausa, o que é absolutamente natural. Tentando ainda atrás da fonte da juventude, tentando ainda correr num processo muito danoso, né? E aí, essa conquista desse saudável feminismo é o que a gente precisa incorporar. A gente sabe que existe uma chaga do feminino, a gente que sabe que existe ainda déficits muito grandes, a gente vê comportamento machista em mulheres, o que é muito grave, porque quando uma mulher tem um comportamento machista, ela reverbera para os filhos, ela reverbera para a educação, né? Tem-se muito dito, né? A mulher não é amiga de mulher, né? Quem foi que cunhou isso? Quem foi que determinou isso? Ainda o comportamento patriarcal, arraigado e machista. Porque antigamente não era assim. As mulheres se reuniam para celebrar o sagrado dos seus ciclos. As mulheres se reuniam porque quando uma estava ali gestante, era cuidada por todas. A gente vê muito isso nas civilizações antigas, né?
Quando um filho em idade educativa, né, tem um provérbio africano que diz, né, para se educar uma criança é necessário uma aldeia inteira, porque todos estão de olho, todos estão também comprometidos com a educação, e mulheres juntas, elas determinam um padrão no que há de melhor, chamado de, hoje em dia como sororidade. É como se fosse o feminino de fraternidade. Mas soror, esse prefixo, é irmandade. Soror Juan Inês de la Cruz, uma encarnação de Joana de Ângeles no México, né? Soror Joana Angélica, encarnação de Joana de Ângeles na Bahia, por exemplo. Irmandade é o que está faltando nas comunidades, na vida em si. Se alguém está gestando, né? Se alguém está concebendo, olhe quantos acontecimentos divinais, independente da situação que essa mulher esteja, se esteja nas comunidades, nas favelas, em grande penúria, em vulnerabilidade de qualquer tipo, não importa, né? Essa mulher passou por acontecimentos divinais, porque a única maneira que a divindade tem de se expressar pela vida é pela mulher, que é co-criadora com Deus para a existência. E quando a gente fala de co-criação, muitas vezes a palavra, a gente não dá a dimensão que a palavra co-criação tem, porque nós estamos co-criando o tempo inteiro. Quando a gente faz um projeto e a gente coloca lá o passo a passo, a gente está co-criando, até ele sair do papel e se materializar. Quando a gente aspira a um ideal, um desejo muito grande, a gente está no nosso pensamento ali, pensando naquele ideal já lá na frente, já em pé, já funcionando, a gente está co-criando. Porque a gente está atraindo e preparando o nosso psiquismo para o que há de necessário que a gente venha fazer para acontecer. Nosso psiquismo está sendo blindado e preparado. Isso é co-criar. Mas ser co-criadora com Deus, a dimensão é muito maior. É o momento, inclusive, onde talvez a maior manifestação mediúnica da vida dessa pessoa. Porque a gestação é comparada a uma manifestação mediúnica. São psiquismos diferentes ali sendo expressados. Sentindo, assim, o filho sente a sensibilidade da mãe, a mãe sente a sensibilidade do filho. É como se ela estivesse em transe mediúnico, o maior transe mediúnico que dura 40 semanas. Ou mais, porque tem a esterogestação. Então, esses aspectos do sagrado que a gente precisa compreender. Jesus, em determinado momento, essa história está ali no livro Há Flores no Caminho, da benfeitora Amélia Rodrigues, depois de um dia muito assim cansativo, né, onde ele atendeu muitas pessoas, de repente, ele estava a meditar e ele percebe que uma mulher se acercou dele, né? Ela se desculpou, ela não queria perturbá-lo naquele momento, né? E ela diz o seguinte para ele: sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e emociona. Tenho sede de amor e me encontro corroída pela vérmina da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. A vida, desde há muitos anos em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que venho procurando. A paz que parece fugir de mim, onde quer que eu me encontre. Esse aspecto do feminino, da solidão, de ser dilapidada nos seus sentimentos,
Quando a gente tem uma escuta compassiva para a vivência como mulheres, a gente percebe que é muito comum. A solidão. Muitas vezes reproduzindo um comportamento de querer achar alguém que venha tirar ela da situação, né? Muitas vezes na área da afetividade, tendo permissividades, mas que na verdade é carência de afeto, de amor. A gente vê muito isso acontecer. E essa mulher estava colocando a situação dela para Jesus, a intimidade dela. Ter intimidade com Jesus é colocar nossas questões para o Cristo, porque não tem outro. Não tem outro caminho, é só Ele. Ele é o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. E aí ela pergunta a Jesus: que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Aí Amélia diz: havia naquela voz notas características de melancolia e de sofrimento. E as palavras demoradas para sair. O mestre relanceou o olhar transparente pela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez. E aqui a gente vê como Jesus aproveitou de tudo, e principalmente do cenário da natureza, do simbolismo. A gente falou de Jung recentemente, esse simbolismo. A linguagem de Jesus era muito simbólica, através das parábolas, para impregnar em nós, almas ainda ignorantes, ainda necessitando de uma jornada longa, essa linguagem simbólica. E aí Jesus diz: que vês em derredor? Examina a terra arrebentando-se em flores, frutos e verdor. O rio cantante enriquecendo as margens da vida. O húmus discreto renovando o subsolo e os astros fujurantes ao longo. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência, a misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. Em tudo a ordem. Do micro ao macro. Em tudo. É só a gente observar a natureza. Era isso que ele queria dizer. A presença divina em tudo. O que parece caos transforma-se em bênção. Olha essa frase, porque a gente vai precisar dela. Porque muitas vezes, quem vai nos procurar acha que não tem outra situação. Acha que não tem luz no fim do túnel. Acha que não tem outra opção. É tudo caos. E a gente fala isso porque a gente já vivenciou essas situações. Da pessoa estar tão aturdida, achando que essa é a única opção, e na verdade não é. Até desanuviar, até respirar, até trazer, né, o equilíbrio, até trazer também assistência espiritual para aqueles que podem também estar inspirando atitudes ruins. É isso que é necessário. Então, o que parece caos transforma-se em bênçãos. O que aparenta transtorno se converte em paz. Porque em tudo vige a sabedoria do Criador. Ou seja, não tem acaso. Deus, em sua sabedoria, se manifesta em tudo. E aí ele diz: levanta o olhar para cima e avança para o futuro. Né? E aí ela diz: compreendo a grandeza da divina criação, não obstante, delinqui. E do meu delito nasceu-me um filho, que no momento constitui um motivo de inquietação e desespero. Ela coloca para Jesus a inquietação dela. Ela está grávida. E aqui, quando fala delinquir, para os padrões da época, né? É muita coisa que a gente pode pensar no delinquir, né? Mas para os padrões da época, que a mulher não tinha valor nenhum, que não podia falar na sociedade sozinha com outro homem, que aí já era pecado, que não podia muitas coisas, não tinha valor.
Então, esse delinquir é muito amplo aqui para esse contexto. E aí Jesus diz: a mulher é sempre mãe. E é engraçado que quando a gente usa essa frase, a gente já fala muito, tem muitas mulheres que não se reconhecem com a maternidade. Sim, tem, mas a sua estrutura fisiológica, ela está preparada para a maternidade. E a sua estrutura hormonal e psicológica também está preparada para maternar. Mesmo que não se queira ser mãe do seu ventre, de filhos do seu ventre, existe um processo de maternar amiga, vizinha, própria mãe. É do feminino isso. E aí ele disse: abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai, honrando a vida, um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. E aqui eu queria fazer uma pausa. Jesus diz aqui um filho em qualquer circunstância. Por que eu quero fazer essa pausa? E essa pausa é muito delicada e a gente precisa adestrar esse olhar para isso que o Cristo está nos dizendo. Muitas atividades em casas espíritas, principalmente atividades com gestantes, né? A gestação é um período de muita vulnerabilidade da mulher. Teve uma frase da internet que eu até coloquei que diz assim: na gestação o joio vai embora todinho. Só fica quem é de verdade quando a gente está gestante. Só vai ficar quem é de verdade. E aí, por essa mulher estar numa fase de muita vulnerabilidade, muitas vezes ela buscando uma instituição, ela buscando um amparo, ela buscando um esteio, engravidou, participa de um programa social naquela instituição, recebe toda a assistência possível. E aí, um ano depois, essa mulher aparece grávida novamente, na mesma instituição, né? E o que é interessante é que muitas vezes o que a gente faz com uma mão, desfaz com a outra. Porque aparecer grávida novamente tem aí uma N de questões. N questões. Não compreendeu o processo de educação sexual para se preservar, pois não queria ter filho. Aconteceu na troca de método contraceptivo. Aconteceu quando o método contraceptivo foi usado errado, tomou uma medicação e essa medicação inibiu o contraceptivo, foi estuprada pelo marido, isso é muito comum acontecer, e acabou concebendo um filho. Tem um leque de questões aí. E há muitas vezes a instituição julga aquela mulher. Grávida de novo. Ai, chegou. O menino tem 1 ano. Grávida de novo. E aí é que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque um filho, em qualquer circunstância, ele não se criou sozinho. Não apareceu ali sozinho. É uma vida que foi outorgada pela divindade, independente da circunstância. O que é que a gente precisa fazer quando isso acontece? Quer ajuda, né? Engravidou, porque quis, você quer compartilhar com a gente? Como é que você está se sentindo nessa nova gravidez? Muitas, estou envergonhada. Isso não era para acontecer. E já chega de cabeça baixa. Se a gente quer transformar a gestação e o vínculo bebê-mãe numa experiência grandiosa de luz, para que esse ser já venha a ser recebido e preparado em um ambiente bom, a gente jamais deve julgar essa mulher. Jamais. Isso acontece muito porque isso é conversa naquele encontro que a gente fez da questão da defesa da vida, de
isso aconteceu. Muitas vezes, as instituições que acolhem gestantes são amparos luz para o reencarnante. É como se toda pleiade de espíritos que estão ali validando aquela reencarnação dissesse: olha, naquele lugar você vai encontrar amparo. Naquele lugar a gente já está inspirando e preparando almas para poder receber você. Olha, são almas que vão tratar sua mãe muito bem. Não, lá eles não vão julgar sua mãe. Lá fora já está cheio de julgamento. Quando ela vai no ônibus que está ali com os 4, 5, 6 filhos pequenininhos e grávida, todos já olham feio para ela. Quando vão ceder um lugar, já olham, né, reclamando, como se não fosse nada, como se não fosse ninguém. Porque a gestante que está em trajes bonitos, está bem vestida, está naquele vestido de tricô elegantérrima, que chega às vezes até de salto, driblando o centro de massa que muda, né? E sorrindo e bem perfumada. Oh, que bênção! Como você está linda! Nossa, que maravilha! Vai vir cheio de saúde, né? A gestante que chega maltrapilha, muitas vezes, um exemplo que aconteceu uma vez, tuberculosa, com grandes dificuldades, outros tipos de doenças, às vezes viciadas, né, usando droga, outras questões, a gente tem a mania de virar o rosto, dizer, ainda está nessa situação, doente, ainda engravidou. Como se a gente ditasse as regras da vida. E muitas vezes os consultórios das clínicas de aborto estão repletos dessa gestante rica que paga 6, 7, 8 mil reais para abortar, né? Então, adestrar o olhar para o sagrado da maternidade é qualquer templo. E é em qualquer circunstância. Não importa. Ah, é adolescente. Ixi, adolescente. Engravidou adolescente. Ah, menina, só anda na rua. Ninguém segura, não. Já apareceu grávida aí, vai aparecer de novo daqui a uns dias. E aí a gente acha que a gente está nutrindo o psiquismo desse bebê, quando a gente devia estar pensando, né? Aconteceu, é adolescente. Faltou educação sexual, o que foi que aconteceu, a gente não sabe nesse contexto, né? Não deveria nesse contexto. Não é a fase do contínuo de vida, né? Que hoje a gente acredita que a mulher tem uma maturidade para ser mãe. Não é. Até fisiológica não tem, né? Mas aí o que é que precisa a partir de agora? Precisa de um amparo, uma conscientização, que essa mulher, essa menina, mulher, vai receber um bebê. O que é que vai mudar na sua vida? O que é que precisa trazer de agregar para que esse vínculo mãe e filho seja um vínculo de paz? Porque atrás de uma mulher gestante está sendo validada por N espíritos de luz, inclusive, porque você não sabe quem é o reencarnante, né? Como o médico que a mãe de Divaldo Franco apareceu gestante e o médico incentivou a abortar, dizendo que ela não tinha condições de receber aquele filho. Tinha muitos filhos, já estava com a idade avançada, que não teria condições. Imagina se essa mãe acatasse essa decisão. Então, às vezes, a gente ainda está com um olhar impregnado, materialista, e mais do que materialista, machista. Machista. Então, receber é templo. Então, quando Jesus diz em qualquer circunstância, e diz aqui,
Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida. E olha o que ele disse de forma consoladora e amorosa. Esquece a circunstância da chegada do querubim que bate à porta do sentimento e levanta-te com ele. Avançamos no rumo do infinito dos astros. Esquece. Como aconteceu? Agora é outra jornada. É levantar com ele. Porque quando ficar difícil, você olha para ele e tem um motivo. Quando quer desistir, você não pode desistir, porque se você desistir através do suicídio, você vai comprometer a infância de uma criança, que não tem nada a ver com isso. Você não pode desistir. Então, que a gente, né, ele diz aqui, Amélia, a mulher mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que deles fluía, dúlcida e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. E ele diz: vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança da felicidade jamais se fanará. E aí, quando a gente fala em maternidade, a gente precisa sair um pouco do convencional e trazer para as nossas reflexões alguns tipos de mães, de contextos de mães. Por exemplo, uma mãe encarcerada. Uma mãe que cometeu um crime e é encarcerada gestante. Ela vai parir naquela situação e o bebê não vai ficar com ela. Quem vai cuidar? Essa mãe deixou de ser mãe? Porque, gente, eu já vi mães que cometeram crimes violentos, bárbaros, e que na lida com os filhos, a gente fica besta de ver. Ela deixou de ser mãe? Ela não deixou de ser mãe. Né? Como é que fica essa mãe encarcerada? E como é que esse bebê de uma mãe encarcerada, ele está sendo se desenvolvido, crescendo naquele ambiente, naquele psiquismo, naquele local tão pesado. Mas chegou nessa situação. Não importa, chegou. Já é, já está. E aí, quando a gente vem, mães de filhos com necessidades especiais, que não estavam preparadas para aquela prova, e que de repente sonham em ter aquele filho com o padrão que gostaria de ter, e de repente vem completamente diferente. Como é que a gente vai apresentar Jesus para essa mãe? Como é que a gente vai apresentar Jesus para uma mãe encarcerada? Mães de filhos que estão encarcerados. Como é que se faz um trabalho para essa mãe não perder a esperança, dia e noite pensando no filho naquelas condições? E muitas até preferiam que o filho tivesse encarcerado, que também já havia acontecido. E pediam que só assim pararia. E essa mãe? Mães de filhos que estão passando por uma aprovação moral muito grande. Então, a gente tem que conceder a maternidade em todos esses aspectos. É co-criadora da vida humana, em todos esses aspectos. E que a gente materne e adestre o nosso olhar, vendo na mãe uma figura divinal, porque quando Maria
nas bodas de Caná, nos deu uma recomendação, ela que é a mãe das mães da humanidade inteira, ela disse o seguinte para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E o que Jesus deixou de legado para a gente, para a mulher, para a maternidade, foi que ninguém mais na história da humanidade foi para uma mulher tanto quanto ele foi. Quando ele levou a samaritana, revelando a ela ser o Messias, a samaritana era mal vista. Tinha vários relacionamentos de homens que não eram marido dela. E aí, ele levou essa mulher, que também não foi agraciada pela maternidade. Quando ele levou a mulher adúltera, perguntando quem foi que condenou ela, eu também não te condeno. Vai, não voltes mais a pecar. Quando ele, em casa de Simão, deixou a mulher equivocada lavar os seus pés com o bálsamo e enxugar com os cabelos. Ele, mais do que ninguém, elevou a mulher em patamar jamais visto e dividiu eras. Então, Jesus e maternidade é algo intrínseco, porque o compromisso do feminino, ele é sagrado. A mulher é templo e mulher gestante é templo vivo. É como se a mão de Deus tivesse pousado na cabeça de cada uma. E cada uma que a gente observar e acolher, é a gente ver Deus se manifestando por esse veículo sagrado. Muita paz. Deus abençoe a todos.